Olá! Somente após a publicação de reportagem questionando onde foram parar os milhões enviados ao município, 2 milhões de reais, para a construção de um novo centro de tratamento animal, a Prefeitura publicou uma nota de esclarecimento. Enviamos aí para a Prefeitura, em 8 dias, 6 comunicações, 6 pedidos de informação ignorados pela Prefeitura. Aí saiu a reportagem, você viu ontem aqui no boletim informativo, e hoje a Prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento sobre a questão. Segundo esse documento aí, que chegou para a nossa redação e para outros órgãos de imprensa, esse recurso aí, 2 milhões de reais, proveniente de uma emenda parlamentar e uma verba carimbada, enviada pelo deputado Hugo Leal, foram direcionados para o custeio da atenção básica no âmbito da saúde municipal. Segundo a Prefeitura, diversas melhorias foram efetuadas utilizando parte do recurso no atual centro de triagem animal. Lembrando que não era para reformar o atual, ali do lado do lixão, era para construir um novo. Além disso, informando que o comprometimento se estende ao novo espaço, cujo projeto está em fase de finalização. 4 meses já respondeu isso, e não havia respondido nessas 6 comunicações aí feitas ao município. Também nessa nota aí, a gente destacou algumas partes, a Prefeitura diz que desse valor aí, olha só, são 2 milhões de reais. Desse valor, 473 milhões foram aí para o Castramóvel, projeto de castração gratuita. Lembrando que a Prefeitura tinha uma parceria aí com o governo do Estado em um projeto desse tipo, nesse sentido, o RJ Pet. E também foi adquirido um veículo, Castramóvel, que a gente não vê na rua faz tempo, aliás, 144 mil. A Prefeitura diz que esse veículo foi, aliás, aqui explica, né? Foi adquirido e está na fase final de preparação. A gente viu ali em frente à Prefeitura. Agora, explicou aqui, 473 mil mais 144 mil. E o restante não explica exatamente para onde foi parar esse recurso. Aí, foi para a rede social, o prefeito, de novo, mais uma vez, com o mesmo tipo de publicação. Porém, omitindo a informação que a Prefeitura teve a oportunidade de dar o seu depoimento, sua declaração, a sua versão da história, que foi essa aí, poderia ter sido essa, apesar de ainda questionável. 6 pedidos de informação ignorados pela assessoria da Prefeitura. Mas não se sabe se por maldade ou politicagem se vai depois para a rede social fazer esse tipo de publicação. Talvez apenas esteja mal assessorado, aliás, extremamente mal assessorado. E não foi só o Diário de Teresópolis que não conseguiu a informação correta, adequada, sobre a utilização desses recursos, aí 2 milhões de reais, enviados pelo deputado Hugo Leal. Você viu também no boletim informativo, olha só, vereadora Érica Marra fez um pedido de informações e não recebeu a resposta. Já se diz no primeiro momento, a gente botou 3 requerimentos, os quais não tivemos resposta satisfatória. E é a transparência, ou por que não? Né? Não tem, a gente pediu o extrato, existe o extrato, a entrada, mas não existe o que se fez ali, ou se fez, ou se está parado. Eu quero o momento de hoje. Não aconteceu, não cabe mais a gente, porque a gente não teve a resposta. Agora, eu acredito que, infelizmente, a gente tem que passar para o plano B, que é o Ministério Público. Você ouviu? Não é o Diário que está dizendo. Vereadora Érica Marra, através do seu gabinete, pediu ao governo Vinícius Clausen a informação. Tem o extrato de entrada do dinheiro e não tem de saída, não tem de utilização. Palavras da vereadora Érica Marra. E essa história, que está sendo finalizado o projeto de construção do canil, quer ver quando a Prefeitura começou a falar disso? Olha só, esse vídeo que você vai ver agora foi divulgado em 2020, anote aí, 2020, pelo próprio prefeito Vinícius Clausen. Ei, gente, venho compartilhar com vocês um momento muito importante da nova construção do CTA. E eu tô aqui, com o Jackson, que é responsável pela pasta da causa animal, e com o Davi. Nesse terreno aqui funcionava uma escola estadual que em 2011 foi interditada. E em 2012 ela já foi logo realocada, mas o prédio ficou aqui, então um prédio que já estava com a estrutura condenada, mas o terreno era do município
O prédio era do Estado e nós conseguimos agora o documento do Estado liberando o prédio para demolição. Então, para todo mundo que é da causa animal, que conhece o nosso CTA, né, sabe o estado do CTA, essa é uma alegria que eu precisava comemorar com vocês aqui. Esse ganho para a gente, para os animais, aqui a construção do novo CTA. Bom, isso foi 2020, repetindo, esse vídeo aí foi divulgado pelo próprio prefeito. Estamos em novembro de 2023, ou seja, vem agora com a história que o projeto está sendo readequado. Olha só como está o local, isso é lá no bairro da Prata. Imagens aí de Gilberto Oliveira, imagens aéreas. É nesse cantinho aí, ó, que ficava essa escola, a antiga escola foi demolida para se construir esse centro de tratamento animal, um novo centro, um novo CTA, substituindo aquele local vergonhoso ali ao lado do lixão do Fischer. Aí, isso foi em 2020, né? Aí em 2022 entrou o recurso, esses 2 milhões de reais, sendo que 1,5 milhão era somente para esse destino. Você viu ontem aqui um vídeo do prefeito falando disso. 1,5 milhão para construir o prédio. Cadê o prédio? Novembro de 2023. Então as imagens falam por si. Então não adianta ir para a rede social, fazer graça, querer, é só provar, mostrar, gente. Inclusive, se tivesse sido informado corretamente o que foi feito com esse dinheiro, não teria nem a reportagem. A prefeitura explicou, utilizamos aí, ó, não tem esse 1,5 milhão, está guardadinho, o dinheiro é para construir esse novo canil, não é o canil, o CTA, está guardadinho, assim que sair o projeto a gente vai fazer. Não teve essa resposta, não teve. Então, quem sabe ler vai entender claramente, né? Então, não adianta às vezes querer utilizar, né? O que é muito ruim, né? de maneira política. Quem perde é a população. Não é a gente somente, não. É a população, o contribuinte, quem paga aí pelos impostos da cidade. Outro assunto que eu peço atenção sua, teresopolitano, porque vai mudar a vida da população de Teresópolis e isso pode ocorrer em breve. A concessão dos serviços de água e tratamento de esgoto. Popularmente, como chama a população, a venda da água, mas nem a venda da água propriamente dita. Recebemos hoje o Ari Girota, presidente do Sindágua, que tem acompanhado, inclusive faz parte de uma das ações aí que questionam o procedimento licitatório realizado pela prefeitura e ele denuncia uma suposta negociação para que seja definitivamente entregue esse serviço para uma empresa terceirizada. A prefeitura está usando daquela política de não vamos falar no assunto, vamos fazer a coisa acontecer por debaixo dos panos, né? A gente teve notícias de que o prefeito Vinícius teve encontros sigilosos com o presidente da SEDAI, exatamente para tratar da entrega do patrimônio da SEDAI para a prefeitura, para que ele possa receber o valor da outorga que o grupo Águas do Brasil, que foi o vencedor da licitação, tem que pagar ao município, que é aproximadamente 306 milhões. Só que o prefeito não fala que desses 306 milhões, ele teria uma dívida com o Estado, com a SEDAI, dos bens que a SEDAI tem na cidade, de aproximadamente 480 milhões. Esse número não é eu, Ari, que estou inventando, é um número que foi dado pela Fundação Getúlio Vargas, né, uma instituição renomada no Brasil, que avaliou o patrimônio da SEDAI aqui no município há cerca de 3 anos atrás. Mas, milagrosamente, né, sem explicação nenhuma, a SEDAI chegou numa conta aí de 177 milhões há coisa de um mês atrás, né, que ela divulgou no balanço patrimonial dela. Então, desconsiderou os 480, que foi para 177. Só que, pior que isso, né, pelo menos isso é uma informação oficial, está no balanço da empresa. Agora, o presidente da SEDAI fez um acordo com o prefeito, pelo menos é o que tudo indica, né, que a gente está vendo aí acontecendo nos bastidores, e a SEDAI aceita receber 123 milhões. Né? Ou seja, vai causar um prejuízo aos cofres públicos, à população do Estado, de mais de 300 milhões de reais. Porque se o Estado deixa de receber isso, o Estado toma prejuízo. Aí a gente faz a pergunta à população, quem é que está ganhando com isso? Não, é o morador de Teresópolis. Né? E aí, lamentavelmente, a gente vê aí a inércia do judiciário em primeira instância, né? Que passou todo esse processo, mais de 60 dias concedendo liminares para o prefeito fazer a licitação, ao arrepio, inclusive, de um parecer do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que o processo licitatório está cheio de erros e, portanto, deveria ser suspenso. Ou seja, o tribunal, o órgão responsável para fiscalizar licitações no Estado do Rio, disse que o
processo estava errado e, mesmo assim, a primeira instância aqui em Teresópolis deixou o processo continuar. E a Câmara dos Vereadores, junto, pela parte dela, o sindicato, o Sindágua e a própria SEDAI, numa ação subsidiária, entraram na Justiça para suspender toda essa situação, essa concessão nebulosa, né? E como na primeira instância não se resolveu, os processos estão em segunda instância no Tribunal de Justiça e nós recebemos notícia hoje de manhã que a Câmara, cumprindo o seu papel de defender o interesse do povo de Teresópolis, conseguiu antecipar a audiência de julgamento da segunda instância para o próximo dia 29. E nós acreditamos que nesse julgamento os desembargadores, diferentemente da primeira instância, não vão se furtar a fazer cumprir o bom direito, que é a ação da Câmara de Vereadores contesta a legalidade do processo, apresenta como prova o laudo do Tribunal de Contas, dizendo que o processo está cheio de falhas, de erro e que, portanto, tem que ser reiniciado. Veja, ninguém está falando aqui que a Prefeitura não tem o direito de fazer. A gente está falando que a forma como a Prefeitura fez é errada, é imoral, é ilegal. Então, portanto, isso tem que ser corrigido. É para isso que a gente lutou pela democracia no Brasil. Bom, em relação a esses valores aí do patrimônio da SEDAI, além de valor questionado por vocês, mais abaixo, isso implica também no valor que o município receberia pela outorga, né, que já é considerado baixo para o que é. Então, se fosse pagar o valor real da FGV, o município ia pegar a outorga toda, dá para a SEDAI ainda ficar devendo dinheiro. É que a outorga é 306 milhões, a dívida com a SEDAI é de 480, seria de 480. Mas não é isso que está acontecendo, mas veja, o município vai ter prejuízo de qualquer maneira. Para você ter uma ideia, hoje a Prefeitura deixa de pagar à SEDAI o valor de R$1 milhão por mês de contas d'água. A SEDAI não cobra da Prefeitura. Após a concessão, imediatamente, ela vai ter que pagar, porque a empresa privada não tem esse encontro de contas, não tem esse acordo de poderes, de executivo, governo, empresa pública e governo municipal. Então, veja, a população vai sair perdendo. E é lamentável que um chefe do executivo consiga tripudiar, vilipendiar a população e a Câmara dos Vereadores. E assim como na falta de informações sobre a utilização de R$2 milhões aí para a construção de um novo CTA, nós pedimos um posicionamento à assessoria de comunicação da Prefeitura sobre essas questões aí apontadas pelo Ari Girota do Sindágua, mas até a entrada desse boletim, nenhuma resposta, né? Depois não pode ir para a rede social querer fazer graça. E o assunto é tão grave, tão sério, que também foi comentado na Câmara de Vereadores. Entre os que falaram sobre o caso aí da SEDAI, dessa nova empresa, o presidente da casa, vereador Leonardo Vasconcelos. E aí o prefeito vai no Rio de Janeiro, conforme o Rangel também nos disse, mais cedo, e também falou agora no plenário, e faz um acordo do casamento do entreguismo. É o entreguismo, porque se ele vendeu por 306 milhões, e concorda em pagar 124 milhões de indenização à SEDAI, que eu não estou aqui discutindo se a SEDAI tem direito ou não. 127. Ou seja, quanto é que sobrou para o município? Sobrou 179 milhões de reais. Esse negócio só foi bom para o prefeito, porque o 11º mandamento dele como gestor público está na lei orgânica é: não isentarás. Ele não pode isentar a riqueza do município, ele não pode abrir mão de uma riqueza do município em detrimento de outra. Nós fizemos uma lei, nós não, doutor Amorim, nós aprovamos, ele vetou, nós derrubamos o veto de que, se caso essa concessão fosse vendida, quem pagaria por ela era quem o adquirisse. Mas o procurador não, ele disse: não, isso não existe, eu rasgo a minha carteira da OAB. Falou ou não falou? Disse ou não disse? Tem que rasgar. Falou: eu rasgo a carteira da OAB, eu deixo de ser advogado, se tivermos que indenizar a SEDAI. Mas esse mesmo procurador utilizará só a OAB, eu creio até que pela última vez, para ser anuente de um contrato em que ele vai ter que isentar. É ou não é? Então esse governo ele tem uma relação de compadrio, de amizade, de promiscuidade com as empresas concessionárias. É com a Enel, é com essa tal de Naturgy que está aí, espuriando Teresópolis, que não leva o gás encanado a preço honesto nas comunidades,
só quer levar onde é pertinho, onde é que pode cobrar, e já tem espaços além do que aqueles que a lei que esta casa permitiu, fazendo uso do solo. Aí o prefeito vem dizer que 90% do problema está resolvido. Mas a cidade não é feita para 90%, é feita para todo mundo. É feita para todo mundo. E aí como é que fica tudo isso? Não tem mais explicação. Ou o prefeito perdeu o controle, e eu creio que seja isso, ou realmente ele já não está nem aí para mais nada. Por quê? Ele faz um leilão, bota na imprensa que fez um grande negócio, 306 milhões. Aí, agora, no oculto, em secreto, ele faz um acordo que está em vias de ser assinado, em que 127 milhões serão pagos à SEDAI, ou seja, nos sobrará 179 pago por duas vezes, uma vez 60% e outra 40%. O que é 169 milhões de reais no município, em que os senhores mesmos sabem, chegou uma lei aqui aprovando empréstimos na ordem de 306 milhões de reais. Foi ou não foi? O prefeito teve aqui nesse salão azul como um bom samaritano, mas o bom samaritano só era bom porque ele era rico. Se ele não tivesse nada, ele não era samaritano. E ele veio com esse mesmo ar. Não, o Banco do Brasil. Cadê o empréstimo? Ele queria contrair um empréstimo de empobrecimento da cidade por 306 milhões de reais para pagar precatório. Aí vendeu a água pelos 300 e pouco. Eu falei, vai começar a resolver, na ideia dele. Aí ele vai e já entrega esse dinheiro para outro. Como é que fica, Teco? Não tem encontro de contas. Aí apresenta um orçamento, que, diga-se de passagem, o Executivo tem direito a apresentar proposta orçamentária. Quem faz o orçamento é a Câmara. De R$1 bilhão. Isso mesmo, R$1 bilhão. Onde é que está essa receita? Será que ali já consta, nesse 1 bilhão, os 300 e pouco da venda da SEDAI? Porque não tem outro caminho. O dinheiro sumiu. O vereador Raimundo Amorim também externou a preocupação em relação a essa situação. Se essa empresa vai passar esse dinheiro diretamente para o Estado, como é que o Executivo vai fechar essa conta? Se ela está vendendo por um preço, esse dinheiro não vai entrar nos cofres da Prefeitura, vai direto para o Estado. Como é que essa conta vai bater? Isso é improbidade administrativa. Pelo menos na minha concepção de ver e pela lei. Se eu vendo algo para você por R$2, mas na hora que das contas, eu só boto R$1 na sua conta. O outro R$1 foi para onde? Como é que essa conta vai bater? Então tem algo estranho dessa jogada. Isso é improbidade administrativa. Então, se essa conta que Vossa Excelência está falando é desse jeito, se esse dinheiro não vai passar, não vai entrar nos cofres da Prefeitura e vai direto para o Estado, não foi por 305, 306 que foi vendida a água. Esse dinheiro não pode entrar como é que se diz? Na hora que foi feita a concorrência. Porque tem que bater. Se foi vendido, o vereador Teco, por 300, esse montante tem que entrar na conta da Prefeitura. Se for direto para o Estado, essa conta não fecha, isso é improbidade administrativa. Estou avisando desde agora. Isso é improbidade administrativa, e improbidade administrativa é cassação. Os vereadores têm aí as suas funções a serem cumpridas. Da água, vamos falar da energia elétrica. Alguns bairros ainda registram problemas em consequência do temporal de sábado. Tem localidades sem luz e tem bairros aí onde a energia segue bem meia boca. Olha só o vídeo que recebemos do bairro Granja Florestal. A gente liga a geladeira na tomada, olha o que acontece. A luz está acesa, olha. A luz está acesa. Eu vou ligar na tomada para ver. Ó, fica piscando, ó. Fica piscando. E o barulho que faz a geladeira. E quando liga o chuveiro, olha o que acontece quando liga o chuveiro. A luz está acesa, a luz apaga. Então não pode ligar chuveiro, não pode ligar máquina, geladeira, televisão.
O máximo que consegue é dar uma carga no celular. E fica assim, piscando, ó, o dia inteiro. O dia inteiro piscando, ó. A da sala tá ligada também, ó. Fica o dia inteiro piscando. Ó, tudo que tava aqui eu joguei fora. Tudo. O que deu pra salvar eu botei no congelador, porque ele ainda tá um pouquinho gelado. Mas mesmo assim, daqui a pouco eu vou ter que jogar fora. Se não consumir, vai estragar. E nós cobramos novamente um posicionamento da Enel, que deu basicamente a mesma resposta de ontem. Reforçou as equipes e vai tentar aí o mais rápido possível, né? Nem é mais rápido, finalizar essa questão. A Enel Rio se solidariza com todos aqueles clientes que ficaram sem luz nesses últimos dias. Pedimos desculpa pelos transtornos causados. Estamos com mais de 900 equipes em campo atuando para a normalização total de todos os clientes. 99% desses clientes já tiveram seu serviço normalizado e agora estamos trabalhando para que esse 1% tenha, no menor tempo possível, o restabelecimento da energia em suas casas. Os defeitos foram em pontos muito espalhados em todos os municípios e isso gerou um tempo maior de reparo. Mas não descansaremos até que todos os clientes tenham 100% do serviço restabelecido. Nesta quarta-feira, nossa redação recebeu uma visita muito especial. Olha só, a garotada, a criançada que esteve aqui na nossa sede para conhecer um pouquinho melhor o diário. Foram 5 turmas da Escola Solar, que é quase nossa vizinha aqui no bairro de Agriões. Mensalmente, a unidade de ensino realiza uma aula-passeio de cunho pedagógico. E como em novembro são comemorados os dias do rádio e da televisão, os estudantes aprenderam um pouco sobre o tema aqui na nossa sede. 5 turmas do 1º ao 5º ano conheceram os setores de redação e edição, além dos nossos estúdios. Conduziram a criançada nesse passeio aprendizado as tias Fabi, Luana, Raila, Érica, Luciana e Isabela, né? Muito bom receber a criançada aí, de repente, o futuro da comunicação de Teresópolis, né? Plantando a sementinha. Quem sabe, futuramente, eles estarão substituindo aqui a nossa equipe no Jornal Diário, na Diário TV e outros órgãos de comunicação aqui do município, logicamente depois se projetando aí para todo o país. Também esteve aqui na sede do Diário Kátia Borges, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que falou com a nossa repórter Isla Gomes sobre temas de grande interesse do servidor público, como, por exemplo, a preocupação no atraso do pagamento do 13º e 14º salários. Nesta terça-feira, dia 21, nós recebemos aqui na sede da Diário TV a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, Kátia Borges, para esclarecer algumas questões de interesse dos servidores. Se há alguma previsão para a quitação do 13º e 14º salário, como está a relação do governo municipal com o sindicato, sobre os problemas do POT e também as questões no âmbito da educação, sobre a reforma das escolas e compra de novos espaços. A gente sabe que a gente percebe logo quando está atrasada as situações das empresas, né, na prefeitura, porque a gente começa a receber mensagem da Caixa Econômica dos consignados, né? Então a gente já sabe que a prefeitura não está pagando, está usando o bruto para pagar salário. E com relação ao salário, eu acredito que se a prefeitura optar por dar prioridade aos salários, a gente tem até dezembro o pagamento do salário. 13º, a gente teria que ter recebido dia 20 de novembro agora a primeira parcela e 20 de dezembro teria que receber a segunda parcela. Já tivemos vezes de receber 20 de dezembro tudo, então assim, nessa condição de já estar usando, deixando de pagar as empresas para pagar o salário, a gente já fica preocupado com o 13º. A gente não sabe se de fato vai receber ou não, né? E aí a gente vai ter que aguardar, porque até 20 de dezembro ele estaria em dia, a gente vai trabalhar para isso, para que isso a gente não fique sem. Com relação a 14º, não tem nenhuma previsão de pagamento de 14º diante do que a prefeitura vem apresentando agora. A gente hoje não tem mais relação, ele não atende mais, já tem mais de 6 meses que a gente pediu uma reunião para concluir o nosso ano, falar de salário, 13º, 14º, mas infelizmente ela foi quebrada, ele agora está
né, abriu mão de fazer a gestão, de fazer o diálogo. Hoje as portas são fechadas totalmente e a gente vai estar aí para frente fazendo inclusive as nossas manifestações para garantir o 13º e o 14º. Hoje a gente não tem noção, a gente pediu a atualização do POT, tanto ao Desenvolvimento Social quanto à Secretaria de Educação, porém a gente não recebeu nenhuma das duas atualizações. A gente sabe que a educação trocou agora muitos, né, em função do fim do contrato agora em junho e julho, mas a gente não tem noção do que está hoje, como está. Sabemos que o número é muito alto, até pela condição do pagamento, porque a gente pega no portal de transparência o valor total que é pago, então a gente tem uma noção que estamos aí, se não passamos, chegando aos 3 mil. A gente ainda não tem essa informação, até o que a gente sabe até o momento. Eles têm prazo para sair, mas as crianças não têm um local novo para ir. Como a gente está terminando o ano, eu acredito que as aulas sejam suspensas assim que a prefeitura tiver que sair do local, e só em janeiro do ano que vem, em fevereiro, que a gente tenha notícias para onde essas crianças vão. É preocupante em vista do cenário que a gente acompanhou aí ao longo desses 3 anos com as condições das escolas. A gente tem aí o Lino Noronha, né, que é a situação mais gritante também, o Hermínia Josete, que está num espaço muito menor, que teve essa semana aí com a falta de luz, suas aulas diminuídas, porque o espaço é muito quente, estava muito calor, e aí as crianças não conseguiram ficar aí dentro da unidade, tem sala sem janela. A gente tem o Lino Noronha ali onde foi o EPEM, em frente ali ao MEIC, e as crianças também tiveram que ser dispensadas por conta do calor, são espaços muito quentes e não adaptados para ser uma escola. Então, por mais que você coloque ventilador, não dá a ventilação necessária, né, que a criança precisa para estar ali dentro. São muitas crianças em espaço pequeno, né, muitas vezes não arejado. Então, a gente tem aí toda uma estrutura mexida, prejudicada, não só para os alunos, mas também para o professor, para o servidor que está ali dando sua aula, para os funcionários de apoio que estão ali trabalhando, e acaba mexendo com toda a estrutura, mas a gente viu aí que o governo não se preocupou muito com isso durante esse tempo todo, né? Assim como na questão do dinheiro do deputado Hugo Leal, enviado por uma emenda do deputado, que não se sabe como foi utilizado, né? Não se sabia, né? Pelo menos parte dele ainda é mistério. Assim como a questão da água, dessa concessão aí, essa suposta negociação feita do prefeito com a direção da SEDAI no Rio, pedimos um posicionamento sobre essas denúncias apresentadas aí pelo Sindipmt. São palavras da representante dos servidores municipais. E adivinha? Também nenhuma resposta. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias, vê no nosso site netdiario.com.br, rapidamente nas redes sociais Facebook e Instagram. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!